Oi, tudo bem? Vamos falar sobre Davi e Golias? Mas vamos falar um pouquinho sobre a vestimenta, a armadura de Saul, que foi tentada colocar em Davi. Essa história, ela está lá em 1 Samuel 17, e eu quero ler o verso 38. Na verdade, o final do 37 e o 38 que diz assim: Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia a usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Essa história, na verdade, esse trecho aqui da grande batalha que vai ali acontecer entre Davi e Golias, ela antes mostra pra gente esse diálogo, essa situação que ocorreu ali entre Davi e Saul. E uma coisa que eu entendo, a primeira coisa que eu senti assim, um insight: Davi estava sim vestido com uma armadura que os olhos não podem ver. Ele com certeza estava vestido com a armadura espiritual, que fala lá em Efésios. E principalmente, o que eu acho mais lindo nessa história é que Davi, ele foi vestido da autoridade do próprio Deus. Ele fala assim que ele vai lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele carregava, ele sabia que ele estava indo com a autoridade, o poder e a capacidade de Deus. Ele sabia também que ele estava revestido com a sua própria identidade e autoridade que ele tinha ali como o ungido, o próximo rei de Israel. E aqui, quando nós vemos também essa conversa, nós podemos perceber que muitas vezes pessoas, situações, a nossa família, o sistema desse mundo tenta colocar roupas em nós, tenta colocar rótulos, tenta colocar uma identidade que não é a nossa. E isso fica muito clara nessa história aqui. E tem uma outra questão na armadura. A armadura, vestes na Bíblia, se você for estudar, vestes fala muito sobre nossa identidade, nossa autoridade. Por exemplo, a história de José. Nós vemos ali que os irmãos o invejaram porque ele recebeu uma túnica, uma capa colorida do seu pai. Quando eles vendem José para o Egito, eles arrancam essa capa, essa túnica de filho e despedaçam isso. O que acontece? José, quando chega lá no Egito, ele é vestido com uma roupa de escravo, uma roupa de servo. Depois ele passa para a prisão e depois no final nós vemos ali ele recebendo aquelas vestes de poder, de autoridade e de governador do Egito. Então a armadura, as nossas vestes, as nossas roupas, fala muito sobre nós, fala muito sobre quem somos. E aí vem a pergunta: do que nós temos nos vestido? Do que você tem se vestido? Da verdadeira identidade, autenticidade que Deus tem te dado? Ou você tem se vestido com expectativas alheias? Você tem se vestido com roupas, com padrões que pessoas querem colocar sobre você? A comparação é uma delas. Ah, mas eu tenho que me vestir como meu irmão se veste, fazer o que ele faz. E a gente precisa entender que cada um, o nosso corpo carrega isso. Cada um é diferente do outro, temos tamanhos, pesos, formatos diferentes. E isso já é um indicativo do que Deus está falando para nós. Eu sou diferente, eu me movo de forma diferente e eu faço cada um de uma forma única e exclusiva. Então não tente usar uma roupa que não é sua. Não tente se vestir com uma identidade que não é sua. Isso se refere também ao nosso passado. Muitas vezes nós ficamos vestidos com as roupas do passado, com as dores do passado, daquilo que fizeram sobre nós e não conseguimos avançar. É igual você tentar me dar uma roupa nova. Se eu não tirar essa camiseta, essa roupa, eu não vou conseguir colocar uma roupa nova. Eu até posso tentar, eu até posso me locomover, mas uma hora vai me atrapalhar. Porque para aquela roupa ela vestir certinho em mim, da forma exata e perfeita, ter o caimento perfeito, eu preciso me despir da roupa antiga, da roupa velha. E uma outra coisa que a armadura fala é sobre a autoridade que cada um de nós tem. O que nós precisamos entender? Você já lutou, já enfrentou guerras e batalhas e lutas extremamente difíceis. Você já esteve em campos de batalha que eu nem sequer imagino. Você já venceu, você já derrubou gigantes que eu nunca ouvi falar. Só que eu também
Já usei a minha armadura em campos de batalha muito ferrenhos, muito difíceis, que talvez você nem saiba que existam, que talvez você não tenha passado. E é por isso que nós não devemos competir um com os outros, porque nós precisamos um dos outros. Eu preciso do que você carrega, eu preciso da sua experiência, eu preciso da sua história, eu preciso do seu testemunho. Só que você também precisa de mim. Você também precisa ouvir as lutas, os gigantes que eu já derrubei. Assim como eu preciso ouvir os seus testemunhos. Quais foram os gigantes que você derrubou? Ou quais são os gigantes que você tem enfrentado? Se a gente continuar lendo a história, Davi, ele era só um pastor de ovelhas. Com o que ele vai? Além da armadura espiritual, com certeza ele foi revestido disso, nós vimos e sabemos disso, mas ele usou o que ele tinha em suas mãos. Ele tinha o cajado de pastor e ele foi buscar 5 pedrinhas. O que nós temos nas mãos? O que Deus tem nos entregado como a nossa identidade, autenticidade? O que Deus tem colocado hoje nas suas mãos que você pode pensar assim, mas é tão pouco, é tão pequeno? Não é uma armadura de guerreiro, não tem nada de glamuroso, de bonito, de luxuoso. Mas nós não precisamos disso para vencer nenhuma guerra. Nós precisamos apenas do Espírito de Deus, da unção de Deus sobre nós, da capacidade que Ele já derramou sobre nós. Então que hoje a gente se vista com a autoridade, com a autenticidade, com a identidade que Deus nos deu. E como que você vai descobrir isso? Andando, perguntando e conversando com Deus. É Ele quem vai te revelar quem você é. E uma dica: quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Porque Deus, ele não se nega. Deus, ele não pode dar nada daquilo que ele não é. Então, converse, pergunte, faça perguntas para Deus. No tempo certo, ele vai te revelando a sua verdadeira identidade, se você ainda não sabe. E se você sabe qual é a sua autoridade, qual a sua identidade, não deixe, não olhe para o lado, não se compare, porque você precisa vestir apenas aquilo que foi feito sob medida para você. Assim como eu também preciso me vestir, me sentir bem na minha própria pele, com as minhas próprias roupas, com a minha autoridade e autenticidade de filha. Então esse é o convite, que a gente possa se vestir com a beleza de sermos nós mesmos e que a nossa roupa fale daquilo que somos, daquilo que já vencemos e que isso possa servir de inspiração e de testemunho para as pessoas ao nosso redor. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aqui seu like, deixa seu comentário e envia para alguém que precisa dessa mensagem. Te vejo no próximo vídeo.